Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. Essa semana a gente tem feito algumas reflexões, né? Sempre de 5 minutos, disponibilizado para você às 5 e 5 da tarde, usando como referência alguns livros, né? Começamos com Caçadores de Pérolas, fala sobre esse desejo de encontrar o lugar e a significado da nossa vida, lugar de refúgio, onde a gente tem segurança de fato, um lugar de descanso para a vida de todos nós. E hoje eu vou falar sobre algumas histórias contadas à beira-mar que os discípulos viveram com Jesus. E depois a gente vai encerrar a semana falando do amor é mais. Bom, há um texto muito conhecido que eu quero falar com você sobre fé para andar sobre as águas. Fé para andar sobre as águas, esse é o nosso tema de hoje, que está dentro do livro Crônicas do Mar. Esse livro conta histórias, algumas histórias narradas na Bíblia, que aconteceram ali em torno do Mar da Galileia. Muita coisa do ministério de Jesus aconteceu dentro do contexto do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, mas que o ministério de Jesus teve muitas coisas no seu entorno, né? Então é importante a gente parar e observar o que Jesus estava falando aos seus discípulos. E a história que eu quero contar e trazer algumas práticas, né, a respeito dessa história na nossa vida, acontece quando Jesus estava com os seus discípulos e ele fala para que eles pudessem passar para o outro lar. Está descrito lá em Mateus, no capítulo 14, e a história é quando Jesus fala para ele: olha, vocês vão à frente e eu encontro vocês do outro lado. Havia uma multidão, muitas pessoas, e ele fala assim, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu para um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Uma história intrigante, desafiadora, né? Olhando agora, depois que a gente sabe tudo o que aconteceu, a gente olha para os discípulos e fala: poxa, os discípulos não reconheceram o Senhor. Ou podemos dizer: Pedro não teve fé, olha só, Jesus disse que ele tem pouca fé. Essa história nos leva a uma dimensão de fé muito maior do que aquela que nós temos vivido ordinariamente no nosso dia a dia. Ela fala a respeito de uma travessia em que Jesus dá ordem e que no meio dessa jornada que o próprio Jesus pediu ou falou para que eles fizessem, acontece uma grande tempestade. A nossa vida é assim. Pode ser que a gente está caminhando debaixo da palavra de Jesus. Os discípulos não estavam em rebeldia, diferente de Jonas, né? Eles não estavam fugindo do propósito de Deus. Aquela tempestade veio sobre eles quando eles estavam em obediência a Deus. E a gente às vezes se imagina, né, num lugar como esse: poxa, Deus me abandonou quando eu estava obedecendo e agora a tempestade está assolando a minha vida. É interessante porque a gente pensa que tempestade só acontece quando a gente pode estar com algum problema com Deus. E na verdade não. Tempestades são próprias da nossa vida, acontecerão sempre na nossa jornada. Os discípulos estavam indo para onde Jesus falou, da maneira como ele disse, e no entanto enfrentaram tempestade. Mas olha só que interessante,
Jesus vem ao encontro deles quando tudo isso estava acontecendo. Então, na sua tempestade, Jesus virá ao seu encontro. No primeiro momento eles pensavam, é um fantasma, mas era o próprio Jesus que dizia, não tenham medo, sou eu. Ele estava dizendo para mim e para você, não tenha medo quando eu me apresentar diante dos seus desafios. E aí o Pedro, o mais bocudo dos discípulos, disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá estar contigo. E Jesus diz, então venha, Pedro. E Pedro então começa a caminhar, não em cima das águas, mas em cima de uma palavra de Jesus para a vida dele. E ele desce do barco, e ele vai caminhando na direção de Jesus. Mas de repente, ele deixa de olhar para Jesus e começa a perceber as ondas, o vento. Nesse texto está falando dos ventos fortes. Então, ele começa a afundar. Olha só que coisa. E Jesus diz, por que, homem de pequena fé? Essa pequena fé de Pedro foi capaz de fazê-lo andar sobre as águas. Essa pequena fé de Pedro fez com que ele fosse à direção de Jesus, ele saísse do barco. Para quem já andou de canoa, barco sacudindo, era um desafio até mesmo para descer do barco, pisar aonde, E ele sai em direção a Jesus. Seja um homem que anda segundo a palavra de Deus para a sua vida. Seja uma mulher que anda segundo a palavra de Deus para a sua vida, pois ela vai te levar na direção daquilo que Deus tem para você. Pedro se afunda porque começou a olhar a tempestade, mas Jesus o socorre quando ele grita por socorro. Na hora da tempestade, se você deixar que os seus sentimentos falem mais alto do que a sua vida ancorada na palavra, você vai afundar. Mas se você, em algum instante, estiver afundando, não tenha medo, grite por socorro e Jesus virá ao seu encontro. Não tenha medo, ventos e tempestades não poderão te afastar do amor de Deus. Respira fundo e diga, vem ao meu socorro, Jesus, e Ele virá. Que Deus te abençoe.